Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos meditar então um pouquinho a Valtorta, capítulo 635, que foi lido ontem, dia 23 de agosto de 2023, no nosso canal. Foi lido pela primeira vez esse capítulo e trouxe muitas dores ao coração da sua fundadora aqui, desse canal. Muitas dores ao meu coração. Uma coisa é você sentir uma coisa, né? Você perceber, né? E ouvir Jesus reclamar. Mas uma outra coisa é ver que ele falou isso antes, há 2000 anos atrás, para os apóstolos, e avisou para eles, né? Avisarem para os seus sucessores o que ele tinha dito, né? Sobre o sacerdócio, como deveria ser. E hoje a nossa igreja não está repassando essas informações, né, de 2000 anos atrás, que deveriam ser acompanhadas. Deveriam ter colocado isso no Evangelho e não colocaram, né? Se Jesus falou isso com eles, por que eles não lembraram de colocar? Então a gente importante seria se tivesse feito, né? Mas tudo bem, a gente coloca nas mãos de Deus o que foi feito, o que não foi feito, tudo está na vontade de Deus. A gente, como eu já disse, temos que aceitar tudo o que acontece, nos resignar a tudo o que acontece. Tudo está escrito, né? Tudo está seguindo uma ordem. As predições, as profecias são dadas para nos situar do que está acontecendo, para vermos os sinais dos tempos. O que Deus viu está visto, não tem como voltarmos atrás. O que Deus já viu e avisou que vai acontecer é porque Ele sabe que não tem como, né, mudar. Então Ele coloca pra gente essas profecias, essas predições,
porque é algo que realmente vai acontecer. E no nosso caso, está acontecendo. Então é por isso que a gente fica triste de saber que a gente está no tempo em que está acontecendo as coisas, né? Terríveis, próximas da vinda do anticristo, que são o motivo da vinda do anticristo. Os sacerdotes, né, estarem desolados. Então, vamos lá. Vamos ler aqui e comentar parte por parte, né? Muita coisa tem de importante aqui também. Lições sobre sacramentos e predições sobre a igreja. 22 de abril de 1947. Eles estão sobre um monte alto, mas coberto ainda de bosques, não muito distante de Nazaré, para onde conduz uma estrada que costeia a base do monte. Jesus faz que eles se sentem em círculo, os apóstolos mais perto dele e os discípulos logo atrás, aqueles entre os 72 que não foram para algum outro lugar. E também José e Margisian. Margisian está aos pés de Jesus em uma posição distinta. Logo que eles se sentam, Jesus começa a falar, e todos estão atentos às suas palavras. Então, estão atentos, mas não colocaram isso nos evangelhos, né? Essas palavras de Jesus. Mas tudo bem. Logo que eles se sentam, então Jesus começa a falar. E Jesus disse: prestai-me toda a vossa atenção, porque eu vou dizer-vos coisas de importância. Por enquanto, vós não as entendereis todas, nem as entendereis bem. Tá bom, tudo bem. Mas aquele que virá depois de mim vos fará compreender. É o Espírito Santo. Escutai, portanto. Então prestai-me toda a vossa atenção, porque eu vou dizer coisas de muita importância, de grande importância, né? Por enquanto, vós não as entendereis todas. Tudo bem. Nem as entendereis bem. Mas aquele que virá depois de mim vos fará compreender tudo, que é o Espírito Santo. Ninguém mais do que vós tem a convicção de que sem a ajuda de Deus, o homem peca facilmente. Então, sem a graça de Deus, o homem peca facilmente. Visto que é extremamente frágil. Então, o ser humano sem Deus, é um ser extremamente fácil para pecar, frágil e fácil de pecar. Então, a gente guardar isso, né? Então, o homem peca facilmente porque ele é extremamente frágil em sua constituição enfraquecida pelo pecado. Então Jesus deixa claro, sem a ajuda da graça de Deus morando na pessoa, e Deus só mora na pessoa quando ela não está em pecado mortal. Então só com a ajuda da graça morando na pessoa, ela vivendo na bênção de Deus, em estado de graça, somente assim que a pessoa não peca. Se ela tiver pecado e ela se manter em pecado, né, consciente de que quer continuar nesse pecado, escolhendo o pecado, amando o pecado, né, tudo que ela faz é em volta do pecado dela, para manter-se nesse pecado e tudo mais. Então, se essa pessoa tá fora da vontade de Deus, fora da ordem, então dificilmente ela consegue viver na graça de Deus, né? E vai ficar mantendo-se facilmente frágil constantemente para cair no pecado mais e mais e mais e mais e ser totalmente contaminada, enlameada, suja,
totalmente sufocada e afogada, né, no pecado. Então é muito importante entender isso. Portanto, eu seria um redentor imprudente se depois de vos ter dado tanto para vos redimir, não desse também os meios para conservar-vos com os frutos do meu sacrifício. Então ele vai falar aqui dos 7 sacramentos, que são os portais que eu digo que existe na igreja, né? São os portais do céu, os portais da graça, os portais para que Deus possa habitar no meio de nós, vir até nós facilmente, né? Que nos conecta constantemente a manter-nos nos purificando e buscando o estado de graça, né? Ninguém mais do que vós tem a convicção, então, de que sem a ajuda de Deus o homem peca facilmente. Então ele vai deixar pra gente os meios, os sacramentos, que conserva os frutos do sacrifício dele. É muito grande isso. É muito grande isso aqui. Vós sabeis que toda a facilidade para pecar, isso é muito importante entender. Olha lá, vós sabeis que toda a facilidade para pecar vem da culpa, que privando os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. Então, tem que entender o que é essa culpa. A culpa é uma coisa que não tem como controlar, porque o que Jesus mostra para mim, quando se fala dessa culpa, né, é a vontade humana, é a opinião do homem, né, fora quando ele se desliga de Deus, né, quando ele se desliga por livre vontade, né, não consegue ficar unido com Deus. Ele tem uma convicção disso, entendeu? A vontade humana, a culpa, ela é um elemento que tem que entender, que é consciente, a pessoa sabe que ela, né, está se sentindo culpada por um motivo claro, ela pecou, e ela pecou sabendo que pecou. Então a gente tem que entender que essa culpa que Jesus está falando, às vezes as pessoas pensam que não tem como evitar o pecado, que não tem como evitar, se você já está batizado, se você tem os sacramentos, se você participa da Eucaristia, como que não tem como evitar? Como que esse pecado original continua mandando? Entendeu? Hoje em dia é o que os padres acreditam, eles acreditam nisso. Eles acreditam que o ser humano, os padres, porque eles falam que a gente não é capaz de ser santo, é porque eles acreditam plenamente, né? Mais no poder do pecado do que no poder da graça. Entendeu? E aí eles não ensinam a graça. Eles não ensinam, eles só entregam a graça ali, né? Pelos aqueles atos mecânicos que eles fazem. E Jesus falou que eles usam, né? Atos mecânicos quando é necessário, né? Dentro do rito que precisa ser feito. E aí essa graça acontece, mas não tem uma explicação. Eles não explicam mais, não ensinam mais para o homem como que o homem pode lutar contra o pecado. Como que o homem vai entender que ele não nasceu para pecar. E que Jesus morreu por nós para nos dar essa consciência de que acabou essa vida. A partir do momento que Jesus sacrificou-se por nós, acabou essa vida de pecado. Não tem mais motivo para pecar. Mas aí o que acontece? Vem uma doutrina na igreja que vem explicar tudo isso, mas na hora que eles vêm explicar, eles falam e eles dão um peso muito poderoso para a culpa original, para o pecado original. Eles colocam um peso muito grande dizendo, não tem como você parar de pecar. O ser humano não tem como parar de pecar. Porque esse pecado original é muito poderoso. Ninguém vence ele. Ninguém vence ele. E ele está o tempo todo nos cercando e nós vamos escorregar o tempo todo. Então é como se Jesus, sinceramente, o que passa pra gente, sinceramente,
Eles falam de Jesus, falam do Evangelho, falam do que Jesus fez, falam do que Jesus falou. Mas, no fundo, assim, constantemente, a gente percebe que o principal elemento que fica firme na cabeça deles é que não tem jeito, nós somos pecadores. Que não tem jeito. E que esse sentimento é o que tem que ser perdurado dentro da pessoa, para que ela possa ser salva, como se não fosse já salva. Como se a salvação fosse acontecer somente na hora da morte e não em vida. Mas nós precisamos ser santos em vida. E precisamos ter consciência disso hoje, agora, não é quando morrer. Então aí você vai numa missa do Frei Gilson, por exemplo, ele é um desses, né? Que fala muito. Você não tem como. Todos nós, eu, você, todo mundo, estamos sobre um jugo muito pesado, que somos pecadores. E a culpa está sobre nós, ela é muito poderosa, maior do que nós mesmos. Então a gente tem que permanecer sobre esse jugo, debaixo dele. É ele quem vai nos garantir que Jesus vai vir nos salvar, como se Jesus já não tivesse vindo. Como se Jesus já não tivesse ganhado. Como se Jesus não fosse vitorioso sobre o pecado. E sobre a morte e sobre o jugo do pecado original. Como se o sacrifício de Jesus não tivesse acontecido. Como se fosse ainda, né, esse povo está esperando. Então, parece que o Frei Gilson e outros padres e muitos outros, na dialética deles, eles colocassem para nós que nós somos o povo de Israel. Parece que eles voltam para o antes de Jesus vir, entendeu? Numa esperança de que na morte nós iremos ser salvos. De que na morte, essa cruz de Cristo aí que vai ter valor pra gente. Vai fazer efeito e vai tirar o pecado milagrosamente na hora da morte. Não existe isso. Não existe esse pensamento. Então é muito grave o que está acontecendo. Muito sério. Está acontecendo na igreja hoje, né? Esse pensamento perdura poderosamente e é totalmente proclamado pelos sacerdotes. E aí na visão deles, eles falam assim, é que a gente precisa do Salvador. Na hora que a gente não precisar mais de Salvador, já era a gente. Então a gente tem que se manter nesse sentimento constante de que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Então, na visão deles, eles acreditam que se eles entregarem para nós a graça definitiva, que eles vão perder o poder deles, né? Como sacerdotes, de nós ir buscarmos a nossa purificação dos pecados na confissão, por exemplo. Então, que para perdurar os sacramentos na igreja, eles precisam constantemente mostrar isso. Aí você fala para mim, mas é preciso, porque realmente as pessoas estão vivendo isso. Eles estão vendo que as pessoas estão realmente presas ao pecado. Elas não conseguem parar de pecar. Mas é justamente pelo que eles falam. Eles estão vivendo, é o que Jesus coloca para mim, que os padres, eles começaram a evangelizar em cima do resultado do ser humano. Em cima do que o ser humano fornece de informação para eles. E não em cima do evangelho. E não em cima da verdade. Eles começaram a olhar para a quantidade, né? Eles ouvem os pecados. Até questionei Jesus por causa disso. Porque Jesus fala para mim isso, mas eu questionei. Mas, né? Não por orgulho, nem soberba, nada, que eu perguntei para Jesus isso, né? Mas eu perguntei porque para entender, né? Para poder expressar e desabafar, né? O que sai de mim, porque eu não ligo de sair de mim alguma miséria, né? Então eu pergunto para Jesus, mas o senhor devia, né? Então não devia ter permitido que os padres atendessem confissões, porque se as confissões contaminaram os sacerdotes, né, como o senhor está me explicando, eles começaram a ouvir tanto e contabilizar a quantidade de pecados, entendeu? Como se
O material que eles, como quando eles, dá a impressão que Jesus mostra para mim, que quando eles começaram a atender confissões, eles começaram a anotar os pecados das pessoas. E é muita gente confessando. Então imagina que eles foram anotando isso, em vez de jogar no lixo, em vez de entregar isso à cruz de Cristo, eles não entregaram. Eles, seguraram na mão deles os pecados das pessoas. Entendeu? E aí ele fala assim: aquilo, eu dou a chave para vocês do reino de Deus. Aqueles pecados que vós perdoardes serão perdoados. Aqueles pecados que vós reterdes não serão perdoados. Então, dá a impressão de que eles reteram os pecados, entendeu? Reteram como informação, como base informativa. E aí, a partir dessa base informativa, que é tão grande, de muitos pecados, de muita gente pecando, e eles são as pessoas, que recebem esses pecados. Então, eles se reúnem, e aí eles, de vez de conversar sobre Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre o evangelho, de vez eles falarem da luz, eles ficam falando de trevas, do humano. E aí eles ficam falando: olha, as famílias estão sendo destruídas por causa desse pecado. Os filhos estão fazendo isso com os pais. E é todos os filhos, é todos os jovens que eu atendo. Então assim, você está entendendo o que é concentrar-se no mal, olhar para o mal, ficar atento ao mal e achar que você é o salvador desse mal. E o sacerdote começar a pensar: o que nós podemos fazer para diminuir esses pecados das pessoas? Tipo assim, vestindo uma boa intenção, mas por trás uma soberba e uma falta de sabedoria muito grande, assume a falta de Espírito Santo, assume a visão das coisas, a visão deles. E todos eles acabam concordando com essa forma de pensar. E assim, eles ficam em volta dessa mentalidade do mal, do pecado, o poder do pecado, e não o poder da graça de Deus. O que eles deveriam estudar é sobre o poder da graça, como fazer para esse rio de amor de Jesus cair sobre todas as pessoas. Aí Jesus precisou mandar servos desses tempos, como a Santa Faustina, para poder buscar, tirar isso da cabeça deles. E falar desse rio de misericórdia, do sangue e água que jorra do coração de Jesus, para eles meditar sobre isso, para eles tirar os olhos dos pecados e começar a olhar para o coração de Jesus, que é tão grande e perdoa. E eles começarem a meditar sobre isso, Aí tudo bem, meditaram sobre isso, entenderam algumas coisas, saíram um pouco dessa visão, mas depois agora estão voltando novamente. Mais do que nunca, voltando novamente o coração de Jesus, novamente esquecido, e a mensagem de libertação, de salvação, e o poder da graça diminuído. Como se Jesus não tivesse feito tudo o que precisava fazer. Como se ainda eles tivessem que fazer mais coisa. E exigir das pessoas também, dos leigos, para que façam alguma coisa. E então, a gente fica assim numa situação que a gente fica com medo do que está acontecendo. Porque o evangelho realmente, como Jesus disse, está sendo deixado de lado. E eles estão se apoiando em outras ciências. Como Jesus disse, ciências humanas, como psicologia. Aí eles vão atrás de psicólogos para dar palestras para eles nas suas reuniões. Levando essas informações para os psicólogos e explicarem para eles o que está acontecendo com as pessoas. Por que as pessoas estão assim, fazendo esse pecado? Da onde que vem isso no cérebro humano? E que não sei o que lá, entenderam? E assim, eles estão chamando psicólogos para dar formação para os leigos também, nas pastorais, porque a última formação que eu fui na diocese foi um psicólogo, justamente falar sobre coisas da mente humana. Então assim, e o evangelho, a graça de Deus, o trabalho de falar de Deus, de rezar pelo outro, de interceder, não existe. Não se fala disso. Do poder da oração, do invocar o nome de Jesus, invocar a graça de Deus, invocar essa unção da graça. Não,
Não é usado. O poder da palavra de Deus, nada. Então, assim, é muito estranho. Eu fui numa formação e eu tô fazendo um curso agora da Pastoral da Saúde junto a padres, né, a uma associação religiosa, né, dos camilianos, que são Camilo de Leles, que trabalham só com saúde. E eles não falam do Evangelho, não falam de Jesus, só falam de coisas humanas, 100% humanas, ciências totalmente humanas. Como se nós precisássemos ter conhecimento médico e psicológico para tratar das pessoas. E Jesus nunca exigiu isso. O que Jesus pede é o Evangelho. Então é muito grave o que está acontecendo. Então vamos continuar lendo aqui. Eu já estou mudando de assunto, né? Beleza. Vós sabeis que toda facilidade para pecar vem da culpa. Então a culpa, estava falando dela. Quero falar da culpa. Então a culpa é um sentimento gerado pelo fato de falarem que nós não temos condições de nos salvarmos, né, dessa culpa, né, que só por um milagre na hora da morte. Então todo mundo acha que está em pecado o tempo todo, que está sempre pecando, só de pensar está pecando, que aí é uma condição natural da pessoa. Então ela nunca se sente lavada, nunca se sente purificada, nunca se sente livre do pecado e da culpa, nunca. Então ela serve a Deus, tudo bem, ela ouve a Deus, ela medita, sempre sentindo-se indigna. Então esse sentimento que permanece na alma de culpa, de constante sentimento de que ela é indigna de qualquer coisa, não abre o caminho do céu plenamente para as pessoas. Uma pessoa que vive nessas condições de se achar inferior, de se achar indigna pelo pecado, pela condição pecaminosa constante que ela acredita que está, ela confessa e ela acaba de sair do confessionário e já acha que já pensou em pecar e pensou em alguma coisa que é pecado. Então, constantemente um servo de Deus, né, eu participei na renovação carismática, achava que tinha que pagar um preço enorme, que fazer jejum, né, muito jejum, entregar, fazer quaresma de São Miguel, fazer um monte de coisa, que daí essas coisas iriam garantir que ela conseguisse a vitória numa situação muito pequenininha, né? Por exemplo, que é só o seu trabalho de intercessão de uma reunião de um grupo de oração na semana. Então, para ela conseguir abrir o céu, para que caia rios de graças no grupo de oração, essa intercessora, ela não acredita que é capaz de acontecer por ação da graça, de graça. Ela acredita que acontece por causa que ela precisa fazer jejum, porque ela precisa entregar, pagar preço e um monte de coisa ela precisa fazer para que essa graça aconteça. Então, assim, é muito complicado, é muito sério, né? A gente tem que, assim, entender como que a cabeça das pessoas é formada dentro da nossa igreja. Então, o preço que ela tem que pagar para conseguir que a graça aconteça. Sendo que Deus, Ele dá de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, né? O que falta é a gente entender que nós somos todos, né, merecedores pela ação da vida divina, né, de Jesus doada por nós. E que essa vida de Jesus doada por nós está à nossa disposição o tempo todo. Nunca sai de nós, cobrindo os nossos pecados. E continuamente, porque nós estamos crescendo de graça em graça, de glória em glória, à medida que nós estamos conscientes, né, do amor de Deus por nós, conscientes temos fé, né, no seu trabalho, no que Ele fez. Então, se eu acredito, se eu tomo posse de que Jesus já pagou meu pecado original em minha alma, e eu estou em acesso total através do sacramento do batismo, ligada ao Espírito Santo que mora dentro de mim, eu sou um templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca se retira de mim por nenhum minuto, e que Ele está o tempo todo comigo, em todas as horas, em todos os momentos, porque a minha intenção é nunca ofender a Deus e viver com Ele, amando Ele, entendeu? Então, se essa serva de Deus, ela ama a Deus, ela chora quando
está rezando, ela se entrega plenamente, ela está sentindo um fogo do Espírito Santo dentro dela, tudo está dizendo que ela é cheia de Deus, mas a mente dela, o conhecimento dela não abre a porta, está bloqueando a fé, está bloqueando essa fé, que ela só consegue liberar e abrir através de muitos sacrifícios, de jejuns e de pagamento de preço e situações. E se o marido dela briga com ela antes do grupo de oração, por algum motivo que ela esqueceu qualquer coisa na cabeça dela, né? Aquela raiva que ela ficou, aquele ressentimento, aquela tristeza no coração dela é pecado. E isso já faz com que ela não tenha certeza absoluta de que Deus vai agir poderosamente no grupo de oração ou na missa que ela vai de libertação. É o que acontece normalmente, que a gente já ouviu muitas vezes nos grupos de oração, né, nas reuniões de servos do grupo de oração. Então é uma coisa que eu já percebi. Então a culpa, esse sentimento de culpa fica constante, reinando nas mentes das pessoas, que não precisava, porque essa situação que o marido dela brigou com ela é justamente, né, às vezes tentação, é coisa que o inimigo sabe que ela é frágil, sabe que ela, né, está sempre sobre essa realidade da culpa estar reinando, do pecado ser mais forte do que Deus. O demônio, então, ele está sempre rodeando e ele permite que aconteça essa situação. Jesus também permite, né, porque é a justiça que impede, né, que você fala assim, nossa, mas Jesus não deveria permitir se ele sabe, né, que ela não tem esse conhecimento. Mas o conhecimento foi dado. O Espírito Santo está ali para explicar para ela. Mas ela ouve mais os padres. Ela ouve mais a distorção do que está sendo ensinado na igreja. Então essa mensagem constantemente fica fixo na cabeça dela. Os padres ficam ensinando. Então, por causa dos padres, muitas pessoas, ou a maioria, ou todo mundo, não consegue realmente acreditar na graça de Deus. Eles realmente colocam bloqueios mentais, né? E eles têm o poder para isso. Eles têm o poder. Por isso que Jesus está falando que a besta vai aparecer logo, por causa dessa atitude. E a apostasia está aumentando. Por que a apostasia aumenta? Por causa dessa situação. Porque a pessoa que vê que é tão difícil alcançar a graça, que acha que é impossível alcançar a graça e que o demônio tem mais poder, ela começa a trabalhar para Satanás e não para Deus. E é o que eu vivo falando, que as pessoas na igreja estão trabalhando, falando que Satanás é muito mais poderoso do que Deus, por causa dessa situação. O meu marido brigou comigo antes do grupo de oração, porque Satanás, né, não me deixa em paz. Ele é muito poderoso. E aí, cadê Deus? Cadê a oração dela? Cadê a quaresma de São Miguel? Cadê não sei mais o que ela fez? Cadê o que... Perdeu-se tudo que ela fez. Entendeu? Tudo se perde. Tudo fica vazio. Então, o poder de Deus, os méritos de Jesus Cristo... E assim, aí você pergunta assim, mas por que Deus está permitindo isso? Fazer o quê? É uma coisa que é derivado dessa mentalidade errada do sacerdote. Se o sacerdote está fazendo isso, né, nesses tempos, é o que vai gerar de frutos. E a justiça divina fala para Deus, né? A justiça divina vai falar para o próprio Deus. Deus vai falar através da sua justiça divina. Eu não tenho que fazer nada. As minhas mãos estão atadas. Os meus sacerdotes, eu tento iluminá-los, mas eles não se iluminam. Eles estão com a cabeça fixa, servindo o demônio, servindo a besta. O que eu posso fazer? Entendeu? Tipo assim, é uma liberdade que Deus deu. Ele mandou tudo, ele fez tudo que tinha que fazer, mas mesmo fazendo tudo, os nossos sacerdotes estão ouvindo, né? Estão ouvindo a mensagem do contrário. Entendeu? Isso está vindo da má formação deles. Então, é o que está acontecendo, é o que a gente percebe. Depois que eu comecei a ler o livro do céu, ler o livro da Valtorta, sozinha, sem nenhuma contaminação de nada, mesmo ouvindo sacerdotes, mas eu fechada para o que eles diziam, só pegava aquilo que o Espírito Santo conseguia, né, através do trabalho ordenado, do ministério ordenado, algum conhecimento interessante vinha deles, mas histórico, que eu achava importante para poder eu trazer para minha meditação. Mas mesmo assim, é uma contaminação deles, não é nem para o meu bem.
eu ficar trazendo essas ciências humanas deles, né? Essas coisas históricas e geográficas que Jesus falou que não é necessário, trazendo para minha percepção. E por quê? Porque eles estão me contaminando. Mas mesmo assim, a minha vontade, a minha reta intenção de prestar atenção no que Jesus está falando é muito maior. E a minha fé é tão grande que não foi contaminada mais, eu não tenho mais essa dimensão, né? Porque é o que eu acredito plenamente, né? No livro do céu, e o livro do céu realmente se encarnou em mim, sobre essa realidade da vontade humana que eu não tenho mais e que eu vivo plenamente. A partir do momento sem a vontade humana, eu vivo sem culpa, né? E posso caminhar tranquilamente nessa vida da terra sem medo nenhum, de nada. Só acredito na graça de Deus o tempo todo, me rodeando e me cercando a cada momento, e nunca mais eu vejo, né, nenhuma força diferente atrapalhando, né? Pecado para mim não existe mais, porque eu não tenho intenção de pecar e estou sempre vigiando os meus passos a cada momento, né? Vivendo nessa fluição da continuidade na vida e na divina vontade, aceitando tudo que me acontece, né? Não me preocupando, não me adiantando, né? Desejando coisas na minha vida, não quero nada, não me apego a nada, né? Estou sempre pronta a renunciar tudo, né? Sempre estou disposta a renunciar. Vivo a cada segundo, 1 minuto de cada vez. Não tenho nenhuma percepção do que vai acontecer a 2 minutos da frente, né? Eu aceito tudo que acontece. Qualquer coisa que me acontece, eu sei que foi vontade de Deus. E eu, por mais que seja dolorido na hora, eu tenho que fazer alguma avaliação, né, do que aconteceu, entender por que aconteceu. Eu tenho isso, não deveria ter isso também. É uma contaminação também que vem, né, da vontade humana. Você perguntar por quê, porque Jesus não quer que a gente pergunte por que nada, mas é uma coisa que às vezes a gente ainda permanece em nós, da nossa liberdade. Ele quer que nós sejamos livres, né? Sempre quando eu faço alguma coisa que eu percebo que não era para eu fazer, eu pergunto para Deus por que eu faço. E aí ele fala assim: é porque você mora na terra e ainda você precisa, né, fazer reparações. Essas reparações é justamente eu permitir a sua essência humana agindo, né, permitir a sua liberdade de perguntar o porquê, que é a vontade humana na sua, né, que ainda pergunta por quê, porque quer entender, não quer fazer nada sem estar entendendo, né? Não é questão de você não se abandonar. Você se abandona plenamente, confia plenamente, mas mesmo assim eu preciso manter a sua vontade humana alerta, né? Porque ela precisa ser dada a mim de verdade, conscientemente, com intenção clara. Então toda vez que me acontece alguma coisa difícil de digerir, né? Que eu falo assim: nossa, mas não era para estar acontecendo isso. Jesus fala no livro do céu que ele faz tudo pela criatura, não era para estar acontecendo isso, não era para estar essa situação tão difícil, não era para estar acontecendo. Aí, essa realidade de eu perguntar: por que será que está acontecendo isso? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu, né, tenho alguma culpa nisso? Será? Essa realidade é a minha liberdade, é a minha colaboração, é a minha oferta que eu preciso dar para Deus, né? Intencionalmente eu preciso fazer essas perguntas, né? Ver que não tem respostas assim instantaneamente, esperar de Deus essas respostas. Se Ele quiser me dar, é muito bom Ele me dar essas respostas, porque eu vou trazer isso para as aulas, né, claro. Mas eu faço essas perguntas e deixo no ar, e deixo entregue ao coração de Deus. Se Ele quiser me responder, eu vou ficar feliz, eu vou entender, vou compreender a minha pequenez, a minha nulidade, a minha miséria, o que foi que eu ainda, né, não consegui doar para Deus, né? Qual foi a atitude que eu não estava alerta em algum momento, porque a gente tem que entender que a gente não é capaz de abraçar o mundo. Por exemplo, eu sou mãe e eu tenho assim, dá a impressão de que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelo espiritual, pela proteção espiritual deles, porque a bênção de mãe é poderosa. E se eu não estou dando a bênção para os meus filhos, né? Por causa de eu estar ocupada com outras coisas, se meu filho sai e eu não abençoo ele, né, diretamente, dando para ele diretamente a bênção, consciente para ele saber que ele está abençoado por mim, e que essa bênção é a bênção muito poderosa, acima, né, o que está abaixo só da bênção do próprio Deus, né, como os padres mesmos sabem e dizem, né, que a bênção de um pai e mãe está acima das bênçãos do sacerdote.
Isso é muito importante. Então tem coisas que os padres sabem e às vezes eles soltam e contam pra gente, né? Graças a Deus. Tem padres que são iluminados na hora do ministério ordenado deles, né? E Deus consegue, naquele momento, por causa do sacramento, possuir o sacerdote na hora da homilia em alguns momentos e falar alguns elementos importantes para não deixar totalmente o povo sem algum alimento, né? Eu creio nisso plenamente. É o que Jesus coloca no meu coração por causa das vítimas, por causa de almas vítimas que estão na terra. Jesus continua permanecendo, né? Mas tem muitos sacerdotes que escrevem livros, que tem canal no YouTube, né? Que fazem as suas, né? Os seus vídeos e que aí não tem nesse momento o estado ordenado. O ministério ordenado não está neles. Então eles falam coisas ali perigosas, né? Então assim, e às vezes até nas santas missas também, fora do horário da homilia, que não é a hora mais de falar, eles também largam alguma coisa, soltam alguma mensagem que não era a vontade de Deus. E aí começa a perdurar, né? E aí tem sempre, né, alguma coisa que fica firme, porque eles é a hora que eles falam com veemência aquilo que a mente deles acredita plenamente que precisa ser falado, né, para o povo. Aquilo que eles estudaram lá junto com os outros padres, que eles ficaram preocupados daquela mensagem que eu falei para vocês do pecado, de ficarem ouvindo mais e depois eles querem soltar essas coisas. Então a gente tem que ficar atento. Tem horas que eles estão ligados ao sacramento deles, lá na homilia. Tem horas que, na hora que Jesus consegue pegar a boca deles, o Espírito Santo consegue, através do sacramento ordenado, falar através deles. Na hora da confissão também, para cada pessoa. Mas tem horas que eles não estão agraciados, por causa que eles não estão falando no momento do ministério ordenado agir, entendeu? Que na hora que eles estão revestidos, usando aquela roupa de padre, Jesus consegue usar deles, por causa do sacramento, né? Na hora que eles não estão vestidos de padres, com a estola, aquela estola, não sei se é isso mesmo que é o nome dela. Na hora que eles estão sem aquela estola, eles são humanos. Então aí eles falam coisas que às vezes não é da vontade de Deus, que é da ciência humana que eles estão adquirindo. E é nessa hora que as pessoas ficam atentas às vezes, porque é nessas horas que eles falam com mais veemência e querem ensinar. Querem estar ali para ensinar. E não estão vestidos com aquela roupa de padre para falar. Pode ver o padre Paulo Ricardo, ele está fazendo vídeos assim, o padre Douglas faz vídeos assim, né? O Frei Gilson faz momentos assim em que ele não está revestido. Também vídeos que ele faz de ensino de direção espiritual. Então assim, e aí falam coisas às vezes da mente deles, da cabeça deles, né? Que está revestida de pensamentos humanos, ciências humanas que eles estão estudando, de psicólogos, de outros meios para poder entender a mente humana. E não é em base do Espírito Santo. Não é o Evangelho que está ali na boca deles nesse momento. E agora na missa eles estão revestidos com a roupa deles. E naquele momento Jesus consegue pegar a boca deles e falar coisas. E nos nutrir um pouquinho quando eles têm essa abertura. Quando eles dão abertura. Então a gente tem que entender o que acontece, tá? Vós sabeis então da culpa. Tava falando da culpa, parei aqui, né? Então quando você quando você está sozinho com Deus, só você e Deus, vivendo, depois que você acabou de confessar e saiu da igreja, e aí você está vivendo sua vida, e você acha que uma pessoa ficou brava com você por causa de alguma coisa, você já acha que você pecou, que você olhou para aquela pessoa de alguma forma, e aí você pecou. Aí você fica com um sentimento de culpa dentro de você. Uma perturbação causada por aquela pessoa, né? Que ficou brava com você. Aquela pessoa que ficou brava com você, justamente é a ação do demônio. A ação do demônio. Foi o demônio, ele que sabe que você pensa assim. Ele que sabe que você é desse jeito. Que qualquer coisinha que uma pessoa chora perto de você, é ofendido, que você acha que você ofendeu a pessoa e você não fez nada. Foi de graça que aquela pessoa, de repente, ficou emburrada com você. Aí você olhou pra ela olhou com uma cara ruim pra você,
você já fica com sentimento de perturbação e de culpa, achando que você fez alguma coisa errada, né? Ou então alguém mandou uma mensagem pra você e tá bravo com você, ressentido com você por alguma coisa que você esqueceu simplesmente, né? Só isso, mas não é pecado, né? Não é pecado, mas você fica pensando, já era, já tem que confessar de novo. Mas como é um pecado leve, eu vou confessar daqui uns dias daqui. E aí a pessoa já fica pensando que tá, né, fechado de uma certa forma para a graça de Deus, né? Então é isso que é um sentimento constante que acontece em todos os católicos, tá? Ultimamente, em todo mundo. Ninguém acredita, né, que o pecado precisa ter consciência e vontade para ser cometido. Ninguém acredita nisso. Que para pecar precisa planejar e ter a intenção de pecar. Ninguém acredita mais nisso. Foi dito pra gente e explicado e é constantemente mostrado pra gente que não, que é errado, que qualquer pessoa que fica brava com você mostra que você pecou. E que você só não peca quando as pessoas estão elogiando você. Então foi entendido desse jeito. E aí só o pó. Porque o que acontece? Os espíritos que estão ao redor de nós, os espíritos maus, demônios, eles estão querendo que a gente acredite mais no poder das trevas do que no poder da luz. Então, a gente fica com uma perturbação e nuvens na nossa mente constantemente, que Jesus chama de nuvens, que são essas perturbações e culpa. Então a culpa permanece o tempo todo. E nós achamos que Deus não tem poder nenhum, que aquele sacramento da confissão não valeu de nada, que o sacramento da confissão só vale. O que é o sacramento da confissão para você? Muitas vezes assim, quando você é assim, joguei fora aquilo, fui perdoado, agora tá bom, saí limpo, beleza. Esse é o positivo que a pessoa acredita, saí limpo, tá limpo, mas já sujei de novo quando alguém olhou meio torto pra mim, entendeu? Quando alguém não falou não falou bom dia pra mim, então já era. Fulano não falou bom dia pra mim, acabou, já tô sujo de novo. Então a pessoa, mesmo que seja sujeirinhas pequenas, mas ela nunca se sente digna de Deus. Aí você fala assim, mas será que isso não é normal? Porque nós somos realmente uma miséria, um nada. Será que não é bom a gente se manter assim humilde? Tudo bem. De repente, foi essa a intenção dos sacerdotes, né? Fazendo o que eles fazem, de nos manter sempre nessa posição de incapazes. Mas se a gente se sente desse jeito, não acreditando no poder verdadeiro de Deus, né? E que o poder, na verdade, é o nosso, né? Da gente ir lá falar os nossos pecados. E aí não é o verdadeiro poder de Deus, da graça permanente em nós. E que a nossa consciência está sempre em pecado, sempre pesada. Entenderam? Então, isso que eu quero que vocês entendam. É muito difícil explicar isso, mas é uma coisa constante. Essa culpa, esse sentimento trava o céu para você. Você não tem coragem de elevar. Você não tem vontade de rezar. Sério, você não tem vontade de rezar, perde a vontade de rezar. Você reza, né, por hábito, né? Porque alguém disse, se você não rezar, só o pó. Você não se salva. Se você não rezar, não tem proteção. Então aí o que acontece? A oração se torna uma moeda que você utiliza, né, para poder comprar as outras coisas, para poder comprar e negociar com Deus. Essa oração começa a ser um instrumento, né, para você negociar com Deus, para você conseguir as coisas de Deus. E aí é isso que é o problema. A gente achar que é nós que temos que dar alguma coisa para Deus,
para Ele poder nos dar aquilo que nós temos. E a gente não consegue agradecer nunca. A gente nunca agradece. A gente só agradece quando alguém lembra a gente de que aí a gente não tem o reconhecimento de que se o sol está no céu, é graça de Deus. Não, a gente pensa que isso é normal, que é da natureza da Terra. A Terra existe, é uma existência, o Sol é uma existência, né? E nós somos uma existência e acabou. A gente não tem uma dimensão, essas pessoas acabam perdendo a dimensão, não é falado na igreja, de que tudo isso é obra de Deus, todos os dias, milagre de Deus todos os dias. E aí as pessoas não contemplam, elas esquecem de agradecer, elas vivem só esse contexto de culpa e de comprar o mínimo de Deus, o que elas acham mínimo. E quando acontecem os problemas com elas, elas não sabem, né, por que aconteceu. Se aconteceu pro bem, pro mal, elas questionam, elas ficam pensando, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Tudo, eu vivo fazendo coisa errada. Então, é um sentimento assim, de que Deus, ele é um ser tão distante dessa pessoa, tão distante, que ela reza, mas quanto mais ela reza, mais assombração aparece. Não aparece, né, graças. E aí quando ela precisa realmente de uma graça muito grande, ela precisa muito mesmo, aí que ela ajoelha, aí que ela faz novena, aí que ela vai se apegar realmente à oração, pedindo, implorando para conseguir uma coisinha só. Uma só coisinha. Como se fosse a coisa mais difícil para Deus dar para ela, porque ela não tem merecimento, ela precisa, né, fazer tudo isso para ver se o santo consegue para ela aquela graça, né? Se Nossa Senhora consegue para ela, pelos méritos de Nossa Senhora, entendeu? Pela intercessão de Nossa Senhora, ou ela pede oração para uma pessoa que reza, pede para mim, me ajuda, reza por mim. Então, muitas pessoas vivem assim. E é justamente esse é o constante que as pessoas estão vivendo. Muita gente vive desse jeito. Eu tenho certeza para você que eu não estou falando besteira. Que é o que Jesus mostra para mim. E a luz não brilha diretamente nessa pessoa, porque ela está sempre nessas nuvens, nessas tempestades. Sempre cega, andando de cabeça para baixo, né? E a sua vontade humana falando o tempo todo sobre essa mensagem de culpa. E o demônio vendo a vontade humana falando para ela, ele rodeia a pessoa o tempo todo. Fala com a pessoa, é mais o demônio que fala com a pessoa quando ela está na culpa do que Deus. E por isso que o demônio se torna parecendo. Aí por isso que o padre fala que o filme Nesfários é realidade, que aquilo é a mais pura verdade que existe. Por que o padre Braulio falou isso? A maior verdade que existe foi dita pelo demônio. Gente do céu. Você está vendo o poder que o demônio está ganhando da mão, da boca do sacerdote? Então, os sacerdotes, eles veem mais poder nos demônios em direção às pessoas do que de Deus. Por isso que esse filme Nesfários tem toda, né, a atenção do sacerdote. Então, é muito interessante. Então, olha para você ver, só até a culpa, o que eu falei. Então, que privando os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, né, a culpa, que é a união com a graça. Então, está totalmente despojados, eles estão despojados constantemente, né, da fortaleza, que é a união com a graça. Eles não estão unidos com a graça. Eu nunca fico unido com a graça. É raramente que a graça atua, raramente que eles entendem que a graça está. Agora, eu que vivo na vontade divina, não tenho isso. Sério mesmo. Desde quando eu comecei a entender o livro do céu, eu vivo plenamente conectada com Deus. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Nunca mais ouvi o Satanás. Nunca mais senti um sentimento de culpa na minha vida. E para mim tudo o que acontece é luz, graça, misericórdia, milagre o tempo todo. E eu contemplo a vida, contemplo a natureza, contemplo o sol, a lua, as estrelas, contemplo tudo, sabendo que tudo isso é obra verdadeira de Deus. Agradeço todos os dias, sempre quando o Senhor me conscientiza para falar claramente com a boca, né, claramente, ou então em espírito,
nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, estão sempre voltados a uma ação constante de Deus. E tudo o que me acontece é Deus. Tudo o que me acontece é o amor de Deus. Tudo. Eu vejo que todas as coisas, boas ou não tão boas, é Deus. Nunca tem demônio, nunca tem trevas, nunca tem uma mensagem para mim dizendo: estou te vigiando, você, tá em perigo. Nunca, ao contrário. O tempo todo é uma outra mensagem. Eu estou te amando, eu estou cada vez mais livre na sua vida. Estou podendo fazer o que eu quero na sua alma, quantas vezes eu precisar. E você tem um canal direto comigo. Eu e você somos um só. Tudo que você desejar de bom, que a minha vontade também deseja, vai acontecer. E é real, acontece mesmo. Acontece mesmo. Deus permite as situações, eu deixo Ele permitir todas as situações da minha casa. Não atrapalhe a ação de Deus na vida do meu filho, na vida dos meus filhos. Não atrapalhe de jeito nenhum. Só falo quando é necessário, quando Jesus me pede. E quando eles estão fazendo as coisas erradas, muitas vezes o Senhor deixa eu, falar, dar um conselho, mas eles continuam fazendo as coisas erradas. E assim eu fico vendo eles fazer, continuo vendo eles fazer, e vou deixando que a justiça, faça o que tem que fazer, castigue. Entendeu? Porque é o amor de Deus que vai fazer, através daquele castigo, o meu filho reconhecer o que ele está errado. E aí, ele vai aceitar, a bronca de Deus. E eu vou poder, se ele vir até mim chorar, eu vou explicar tudo o que ele fez. Eu vou explicar tudo o que ele está aprontando. Por que está acontecendo as coisas negativas que está acontecendo. Então, ele fica ciente, e aí ele é obrigado a perceber. Ou eu mudo, e aí a liberdade dele atua, eu não posso forçar a natureza do meu filho. Aí ele vai ter que decidir. Ou eu mudo o meu jeito de ser, para que o castigo não recaia mais sobre mim, os castigos, Ou eu mudo, ou eu vou ter que, me lamear cada vez mais. Chorar as consequências. Porque eu não quero mudar. E assim, o meu filho tem liberdade. Eu não posso travar a ação, da graça de Deus e a ação da educação de Deus na vida do meu filho. Tá? Eu não posso fazer isso. Mesmo sendo filha da divina vontade. Eu não posso ir lá e ficar impedindo, o desenvolvimento da vida dele. Ah, mas ele está pecando, Aline, e você está permitindo ele pecar. Deus permite também. Eu agora não vou poder permitir meu filho pecar? Deus permite a liberdade do meu filho. Então eu vou ficar segurando a mão do meu filho? Não vou deixar meu filho ir para a escola mais? Não vou dar mais para o meu filho o celular na mão dele? Não vou ensinar meu filho nada, a vencer os seus estímulos, visuais, os estímulos, sensitivos dele? Eu vou travar isso? Ou eu tenho que ensinar ele a controlar? A ele dizer não para esses instintos. Conhecer e reconhecer os instintos do mal que está nele mesmo e ele poder aprender a lutar contra isso. Eu tenho que deixar meu filho ter acesso a essas coisas, entender o que está acontecendo com ele. Da onde que vem essa vontade louca de fazer coisa errada? De desordem. De fazer na hora errada as coisas. Pegar o celular na hora que não deveria pegar. De dar prioridade ao celular, do que os estudos. Deixar de ajudar o pai e a mãe quando o pai e a mãe precisa, fazer o pai e a mãe esperar porque está jogando e terminando o joguinho para esperar e fazer os pais esperar por ele, 15 minutos quando a gente chama. Então tem muitas coisas que tá acontecendo, que eu tô vendo, tá? Como um Deus assistindo o meu filho errar, o meu filho pecar. Eu, como mãe, eu dou as broncas que precisam dar. Na hora que eu vejo, como mãe, eu tenho minha atuação. Jesus fala, agora é hora da bronca, dá uma bronca de mãe. Eu dou a bronca de mãe. Mas sem ficar, cutucando a parte, mais inferior ali, de querer travar isso, de tirar o celular definitivamente e fazer com que ele não tenha esse contato com o celular. Não tem jeito, não tem como, eu sei que eu não tenho como fazer isso, nenhum outro pai, todos os pais sabem disso, não tem como.
Mas só que meu filho tá com quase 16 anos. Então é a hora de eu fazer isso com ele. Uma criança de 5 anos já não tem capacidade de fazer esse processo. Então não deveria ter o celular, realmente. Mas o meu filho com quase 16 anos, ele precisa desse domínio, desse autodomínio. E eu preciso ajudá-lo a reconhecer. Ele só vai se autodominar quando ele reconhecer, né, a desordem que está acontecendo na mente dele e no corpo dele, né? Entendeu? Ah, mas você está deixando ele se viciar. Todo mundo é viciado de um jeito ou de outro. Não tem como evitar o vício. O vício acontece, né? E você não deveria deixar ele viciar. Não tem jeito. Ele vai ter a liberdade com 18 anos. Ele vai sair de casa. Meu filho de 19 anos mora sozinho. Então, assim, você tá entendendo? Eu preciso ensinar. Eu não vou poder estar o tempo todo vigiando o meu filho e tirando o celular da mão dele. Quando ele tiver 18 anos, 19 anos, que ele for para uma faculdade morar sozinho, ele tem que se autodominar. Ele tem que entender a alma dele, né, a inteligência dele, a memória dele, tudo dele precisa trabalhar em prol dele entender o que ele, né, e decidir o que é prioridade. Então, ele tem que aprender isso em casa, enquanto eu posso ensinar. Então, estou ensinando o meu de 16 anos. O meu filho de 18, 19, ele já sabe fazer isso. Ele já consegue tirar as notas dele, né? E estudar e namorar. Namorar não. Ele consegue tirar as boas notas dele e jogar no videogame, falar no celular, ter os amigos do celular. Ele consegue cozinhar. Várias coisas ele consegue desenvolver. Que eu vejo ele desenvolver. Ele tem a parte espiritual dele também, né? Vai na missa, participa da igreja. Ele fala que reza, então eu acredito plenamente nisso. Que ele tem intimidade com Deus, que ele já recebeu o Espírito Santo e ele sabe, né, ouvir Deus dentro do coração dele. Então eu acredito que ele está bem, caminhando bem, o que está lá em Belo Horizonte morando sozinho. Mas esse 16 anos, não. Eu preciso ser como Deus, ser uma cópia do Criador, com essa sabedoria que eu tenho da divina vontade, ver, né, como fazer tudo. E acredito plenamente que Deus sabe o que está fazendo. Eu confio em Deus, entendeu? Então eu não tenho medo do que acontece. Eu não tenho que controlar com as minhas próprias forças se eu tenho um Deus maior do que tudo, que Ele que faz, a graça dele é que pode atuar na vida do meu filho. E meu filho tem esse canal da graça. Eu preciso ensinar meu filho a acessar isso. Então, aos poucos, primeiro, o meu filho tem consciência do pecado, precisa ter consciência da fragilidade, né? De que ele não se controla. Primeiro é isso, porque os adolescentes, os jovens, os homens, principalmente, eles se acham muito capazes de se controlar. Então, ele precisa reconhecer que ele é viciado primeiro no celular, que ele está desordenado, está viciado, e tem que reconhecer o mal para depois, né, ver que precisa da ajuda de Deus para vencer isso, entendeu? Infelizmente é assim que acontece. Eu tenho que entender que é assim que acontece. O ser humano não busca ajuda se não vê que precisa. É assim. Então, eu tenho que entender que é assim que acontece na cabeça de qualquer um. Eu também fui assim. Então, eu sei que meu filho precisa também fazer esse processo, naturalmente, né? Quando você vê que você está no buraco, você vê que você não consegue mais sozinho, você realmente não tem autodomínio e que você precisa de ajuda. E aí, da onde que vem essa ajuda? De Deus. E aí é a hora de injetar a fé, a ajuda divina, injetar nele essa providência que precisa vir em resposta à fraqueza dele. Então, aí agora a gente pode trabalhar, né? A gente mostra, olha só o abismo que você caiu, olha o buraco que você está se metendo. Vamos buscar ajuda. Onde que vem essa ajuda para você? Onde você vai buscar ela? Sozinho em Deus. Eu posso te apontar Deus? Posso. Devo. Vou fazer isso. Mas quem vai fazer o processo? Tem que ser Ele. Eu não posso fazer no lugar dele. Ele tem que buscar. Então, aí você vai apresentar esse ajuda, dizer para ele quem é que vai dar a força que ele precisa para conseguir se autodominar. É um processo natural que o adolescente muitas vezes não tem o conhecimento. E o pai e a mãe, né, ensina, porque hoje em dia, né, a gente não tem diretores espirituais mais. A gente não tem mais ajuda espiritual na igreja. Não tem mais, tá?
Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos, né? E Deus precisa dar essa ajuda pra gente. Dentro da nossa própria casa, nós temos que nos orientar a isso. Então, eu vou parar por aqui, porque tem muito chão para meditar esse trecho, viu? Então eu vou meditar em várias camadas esse trecho do capítulo 635. Deixa até aqui, né, sobre essa realidade da culpa que Jesus fala aqui, ó. Vós sabeis que toda facilidade para pecar vem da culpa, que privando os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. Vós dissestes, mas tu nos deste a graça. Não, ela foi dada aos justos. Interessante isso aqui, né? Vós disseste, mas tu nos deste a graça. Não. Então Jesus fala que não foi ele que deu a graça para eles. Ela foi dada aos justos até a minha morte, para dá-los aos futuros. Há necessidade de um meio. É um meio que não será somente uma figura ritual, mas que imprimirá verdadeiramente em quem o recebe o caráter real de filho de Deus, como era Adão e Eva, cuja alma, vivificada pela graça, possuía dons excelsos dados por Deus, a criatura bem amada. Então, é o batismo que vai dar, né? Aí tem uma nota aqui que ele colocou, vamos ver o que é isso. Aos justos até a minha morte, isto é, aos justos que viveram até a minha morte, diferente dos futuros, pelos quais é necessário um meio. Então, aos justos foi dada a graça até a morte de Jesus. Até a morte de Jesus, aos justos foi dada a graça. Até a morte de Cristo, os justos recebiam a graça. Agora, para os futuros, vai ser usado através de um meio. Então, precisa do meio. Interessante, gente, tá? Muito interessante Jesus falar isso. Então é isso. Por enquanto, depois a gente vai trabalhar mais sobre esse texto, compreendendo cada vez mais profundamente. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fit. Até mais.